Efésios capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16, está escrito assim: Amém, pastor Diógenes, paz do Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 5, versículos de número 13 ao 16, está escrito assim: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14: Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se e entre os mortos. Levante-se de entre os mortos e Cristo iluminará. Versículo de número 16: Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou ler mais uma vez. Presta atenção nisso. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16. Olha o que Paulo diz: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é vindo da luz. Vou explicar o texto. Paulo está dizendo: mas todas as coisas que são reprovadas em nós, as coisas que são reprovadas em nós pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é por causa da luz. A luz revela as trevas, não as trevas que revelam a luz. Versículo de número 14, ele diz: Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Versículo de número 16: Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, Paulo, ele escreve a carta aos Efésios no ano 62, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Éfeso, para nós conhecermos bem essa igreja, ela foi uma igreja que Paulo levantou na sua terceira viagem missionária. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 12 ao 20. Os irmãos vão ver ali, Paulo, ele em sua terceira viagem missionária, ele funda esse trabalho em Éfeso. Ele funda esse trabalho, e esses irmãos de Éfeso, quando Paulo escreve essa carta, esses irmãos, queridos, eram novos convertidos. Paulo não estava falando aqui para esses irmãos que eles estavam dormindo ou estavam adormecidos e etc. Não. Paulo só estava os aconselhando sobre o perigo de uma apostasia, sobre o perigo de se tornar morno ou frio. Paulo, ele estava aconselhando essa igreja de Éfeso, segundo Strong, o autor da Bíblia Plenitude. A igreja de Éfeso era conhecida como a igreja gloriosa, de tantos milagres que esses irmãos acompanharam. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, os historiadores chegam a dizer que é a mesma carta.
É um livro, irmão, de batalha espiritual extraordinário. Essa carta aos Efésios. E quando Paulo ele funda essa igreja, os milagres que esses irmãos viviam era fora do comum. Para você ter ideia, Paulo, quando ele está em sua terceira viagem missionária, ele trabalhava como um construtor de tendas. Por quê? Porque os apóstolos ainda não davam aquele apoio para Paulo no quesito financeiro. Então ele tinha que se virar, ele tinha que trabalhar. Ele era um construtor de tendas. E muitas das vezes não dava para ele visitar todos os irmãos. Ele trabalhava debaixo do sol. Ele era um construtor de tendas. E ele amarrava lenços sobre a sua cintura, aventais, lenços sobre a sua testa, para o suor não cair sobre os olhos. E ele, como ele não tinha tempo para poder acompanhar os irmãos e visitá-los a todos, o que os irmãos faziam? Eles pegavam os lenços que Paulo secava o seu suor e levava até os enfermos. E Atos 19:12 diz que eles impunham os lenços sobre os enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos imundos os deixavam. Olha, irmãos, o poder e a fé, a credibilidade que esses irmãos davam. Se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 12, vai estar escrito exatamente dessa maneira. Anos depois, Paulo está preso. Os irmãos chegaram no capítulo 20, Paulo, ele junta os anciãos, os obreiros da igreja de Éfeso e vai se despedir. É uma das passagens bíblicas mais emocionantes nas Escrituras. É a despedida de Paulo da igreja de Éfeso. Paulo, ele estava partindo para a sua quarta viagem, mas ele tinha certeza e convicção que ele não ia vê-los mais. Paulo sabia que ele ia morrer e que ele não ia ter a oportunidade de vê-los novamente. Aí ele viaja e ali, quando ele está preso, ele envia essa carta. E é de se notar, irmãos, que no capítulo de número 1 e versículo de número 3, Paulo ressalva para esses irmãos, dizendo para eles: olha, bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Paulo está ressaltando para eles, dizendo que Cristo, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então esses irmãos, eles deveriam se manterem nessa perspectiva, nessa prerrogativa de vida, sabendo que todas as coisas foram feitas por nós, para nós, por nós. Paulo se atreve no capítulo de número 3, versículo de número 10, a dizer que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestade nos céus. Presta atenção nisso daqui. Paulo chega a dizer para a igreja de Éfeso, diz para eles: olha, porque agora não é por Cristo, não é por Deus, não é pelo Espírito Santo, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades nos céus. Entre linhas, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que aqueles principados, aquelas potestades que um dia habitaram aos céus, que foram expulsos de lá, não conhece a Deus, mas quem vai revelar a sabedoria de Deus para esses demônios sou eu, é você, somos nós. Imagine que você, que já entregou a vida para Jesus, que já desceu as águas batismais, que recebeu a pessoa do Espírito Santo, é a sabedoria de Deus.
Imagine que um crente, Daniele, cheio de tatuagens, é a sabedoria de Deus. As demais pessoas estão olhando e está falando, olha, é um escroto, para aquele ali não tem jeito, e inventa algumas coisas, mas para Deus é a sabedoria dele. Imagine que o inferno em peso treme por causa desse crente, com medo deste crente. Presta atenção nisso daqui. Por isso Paulo escreve para eles, não os corrigindo, mas os orientando, dizendo para eles, olha, o que vocês são será manifesto. O que vocês plantarem na carne, vocês vão colher na carne. O que vocês plantarem em espírito, vocês colherão em espírito. Então Paulo está aconselhando para eles dizendo, mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta veio da luz. É a luz, irmãos, que faz os demônios se manifestar. É a luz que faz as enfermidades se manifestar. É a luz, ele revela a luz aqui, que é a igreja, que é o Espírito Santo, que é a unção, que é a pessoa de Jesus Cristo, vai manifestar aquilo que está oculto. Então, quando ele começa essa carta dizendo, vocês já foram abençoados, vocês já foram curados, vocês já foram libertos, vocês o conhecimento de Deus, ele está falando, vocês passem a ver como vocês andam, como vocês se portam, porque o que se manifestar da luz não é coisa do destino. Mas sim, é o que vocês têm feito no oculto. Lembra, irmãos, de Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 6, o que Jesus falou, quando vocês forem orar, eu amo essa expressão, quando vocês forem orar, ore assim, quando vocês forem orar, entra no quarto e fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará publicamente. É o mesmo texto. Presta atenção nisso daqui. Escolhas, decisões, relacionamento. Escolhas, decisões, relacionamento. Presta atenção, olha o que Paulo está dizendo. Olha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, não é aprovada, é reprovada. Quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, ou seja, conhecida, é publicada, é visto. Aquilo que você tem plantado tem que ser visto. A luz vai revelar, seja ela boa, seja ela ruim. Será manifesta pela luz, porque tudo que se manifestar veio da luz. É a luz que revela as coisas boas, é a luz que revela as coisas ruins. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,6. Quando vocês forem orar, entra
e fecha a porta. E fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que você planta, você colhe publicamente, sendo obras boas e sendo obras más. Pastor, o que eu estou colhendo hoje? Talvez você está colhendo algo. Irmãos, presta atenção em uma coisa. Tem pessoas que estão colhendo coisas ruins porque simplesmente não plantou coisas boas. Foi omisso. Tem gente que a gente está falando assim, ô cidadão, lá onde você está, não prega a palavra que você precisa. Ô cidadão, irmãos, eu estou falando para você que um homem me procurou com câncer no cérebro e Jesus o curou através da nossa vida. Um homem, e aí irmãos, esse homem indo para lugares onde não se prega a palavra genuína, irmãos, porque aonde o pecado opera é a ausência de palavra, aonde não se vê manifestação do poder de Deus é a ausência da palavra de Deus. Tudo que o ser humano precisa é da palavra de Deus. Um certo dia esse homem teve um sonho. Dias depois ele falou para mim, olha, porque ele sofreu um AVC, tá, irmãos? Ele sofreu um AVC e quando ele passou mal, ele falou, pastor, eu sabia que era um demônio porque eu via quando eu estava passando mal. Eu via, pastor, e eu tinha a certeza e convicção que era como que eu estava tendo o mesmo comportamento quando alguém está tendo uma manifestação de demônio, está possesso, uma possessão. Eu sabia que era demônio. Eu não falei nada para ele. Eu falei, querido, você sabia que era demônio, então você ficou possesso? Ele falou, eu fiquei possesso e o demônio fez eu ter o AVC. Eu falei, mas e o seu pastor falou o quê? O meu pastor falou que eu tinha que ir ao médico, que eu tinha que tomar remédio, que eu tinha que fazer químio, e que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que fazer aquilo. Ele falou, eu falei para ele, querido, ele não te espiritualizou nada disso. Não, pastor. Só fiz a interrogação e deixei. A pergunta foi retórica, sabe, irmãos? Ele já sabendo a resposta. Ele permaneceu no mesmo lugar. Eu não aconselho ninguém a sair de suas denominações, de seus lugares. Mas se você estiver sofrendo lá, presta atenção, ou você não está obedecendo orientação, ou a palavra genuína não está sendo pregada. Dias depois eu fui descobrir que esse homem tinha uma filha de 13 anos de idade, que vivia presa dentro de um quarto, se mutilando. Presta atenção, uma filha dentro de casa, se mutilando, tentando suicídio. Eu falei, rapaz, esse teu pastor não resolveu? Não, ele nunca foi na minha casa. Presta atenção nisto. E ele permaneceu lá. Calado eu estava, calado eu fiquei. Meses depois, esse homem teve um sonho e ele me enviou esse sonho. E esse sonho era o seguinte: ele estava na sua casa, houve densas trevas, muita chuva, muita água. O padrasto deste homem estava do lado de fora, encostado na porta, vendo a água, vendo a chuva, vendo a escuridão. O padrasto dele.
E a mãe dele estava com a filha dele no quarto, no escuro, a menina deitada sobre o seu colo. Aquela mesma menina que estava dentro do quarto, se mutilando e tentando suicídio. Na hora que eu fui interpretar o sonho, o Espírito Santo falou: não fale, porque ele é o responsável, ele é omisso, ele é preguiçoso diante da minha presença. Eu tenho te usado para falar para ele: sai, busca a direção, busca a palavra de Deus, e ele não obedece, ele não consegue me ouvir. Tem gente, irmãos, que pelas suas escolhas e decisões, nem Deus consegue falar com eles. Não é que Deus não fala, é que elas não conseguem ouvi-lo. Sabe qual é a interpretação do sonho? Sabe por que aquela menina estava presa dentro do quarto, se mutilando e tentando suicídio? Sabe qual é a interpretação do sonho? O padrasto desse moço que me mandou, que me enviou o sonho, estava abusando da neta desde a sua infância. Desde a sua infância, ele veio abusando dela sexualmente. Mas este camarada, juntamente com a sua esposa, estava anos socados dentro da igreja, ouvindo não sei o que, participando de movimentos, de campanhas, de congressos, mas Deus não tinha acesso a eles para falar: olha, a tua filha está passando por isso. Na hora que eu fui interpretar o sonho, o Senhor falou: fique quieto. Irmãos, o mundo espiritual é revelado pela luz, as trevas é revelada pela luz, e você precisa, em nome de Jesus Cristo, espiritualizar o que você está vivendo. Preste atenção. Jesus disse: quando você fora, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora a teu pai em secreto. E o teu pai que vê tudo em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, para que todos vejam. Irmãos, de uma forma ou de outra, ou para o bem ou para o mal, tudo virá à luz. Ah, pastor, eu tenho uma vida de oração no quarto. Deus vai recompensar. Ele paga para quem ora. O livro de Apocalipse, capítulo de número 8, diz que quando nós estamos orando, há um anjo do nosso lado, irmãos, recolhendo a oração. Esse anjo recolhe a oração. Ele leva o trono da graça, apresenta ao Senhor como um cheiro suave. Essa mesma oração volta como um fogo e é lançado no nosso problema e é resolvido. Aleluia! Presta atenção nisso daqui. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja o que é recompensa no grego. Isso aqui é Novo Testamento. A interpretação é do grego. É do grego, nós precisamos. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e tá bom, irmãos, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Ontem eu estava pregando em um determinado lugar. Quando eu terminei de pregar naquele lugar, aquele pastor veio dar uma de coitadinho para mim e ele disse assim para mim: é porque é a minha cultura, eu sou nordestino, eu sou da Bahia, eu não tenho todo esse conhecimento que você tem. Eu falei: não, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pro senhor, irmão, que não vem para cada uma de querer dar uma de João sem braço, de coitadinho pra cima de mim, porque, irmãos, a oportunidade Deus dá para todos. Atos capítulo de número 10, versículo de número 40, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, a oportunidade é para todos, pega quem quer. Eu falei: não, querido,
Eu também sou nordestino, eu também sou baiano, eu andava quilômetros a pé para estudar. Deus dá o dom, esperando o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, está escrito: é Deus quem dá. Primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastor e mestre. Aí ele diz: esperando o aperfeiçoamento dos santos. Eu aperfeiçoo o que Deus me deu. Você aperfeiçoa o que Deus te deu. O Espírito Santo está dizendo: você precisa se movimentar, você precisa se organizar, porque as trevas vai revelar de fato quem somos. A luz vai revelar o que somos. Veja o que é recompensa. E o teu pai que vê tudo em secreto te recompensará. Veja o que é recompensa em grego. A Roberta Luana, que estava me ouvindo pregar ontem, viu que eu falei algumas palavras em hebraico e em grego. Aquilo ali foi uma transformação para a vida das pessoas. O conhecimento, queridos, é libertador. E essa palavra recompensa em grego, o que é que o Senhor tem para aqueles que o buscam? Presta atenção. Recompensa em grego, apodidomi, essa é a pronúncia, que significa entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. Presta atenção, quando você busca Deus e Ele te recompensa, Ele está abrindo mão de algo que pertence a Ele próprio e te dá algo que você nem imagina. É por isso que Ele diz: e Ele recompensará em público. Quem olha para você, vai olhar para você e vai dizer: meu Deus do céu, como este homem é diferente, como esta mulher é diferente. Você vê a postura dele. Lembra de Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, que passava na porta da mulher sunamita e ela vira para o marido e diz: olha, marido, eu vejo que este homem que passa a nossa porta é um santo homem de Deus. Faremos um quarto para quando ele passar por aqui, ele ter aonde descansar, e uma mesa também para que ele possa comer pão. O Espírito Santo está dizendo: plante no secreto, plante no espiritual, você vai colher. A suri que me dega, sei. Plante. Não seja participante dessa live e fique esperando o horário dessa live para me ouvir aqui pregar, porque ele prega bonitinho, porque Deus usa ele. Se prepare para ser usado, se prepare para pregar, se prepare. Se prepare para ser melhor. Preste atenção nisso daqui, marido. Você notou uma coisa? Esse homem que passa por aqui, pela nossa porta, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para que quando ele tiver que passar por aqui, ele tenha um lugar para repousar. Isso, irmão, não partiu dessa mulher. Isso veio dos céus. Segundos, nesse quarto, vamos colocar uma mesa para que ele tenha um lugar para ele comer pão. Isso me arremeta a Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, que ele deita debaixo do pé de Zimbro para morrer. O anjo do Senhor o acorda dizendo: come e bebe, porque longa é a jornada. E a palavra faz questão de dizer que ele comeu pão cozido dos céus. Irmãos, aqui na terra a gente come pão assado, lá no céu o pão é cozido. Pastor, o que é recompensar publicamente? É Deus tirar daquilo que é dele por direito e nos entrega. Ai,
a suri que me dega a sei. Na panto que me derga a suri que badarabadarabadarabadaya sei. O Espírito Santo está falando. É tempo de remir o tempo. É tempo de nos preocuparmos com o que estamos fazendo. Vamos ver mais uma frase ou mais uma palavra de recompensa em grego. Recompensa em grego, apodidomi, que quer dizer, olha isso, entregar. Quando ele vai te recompensar, a palavra aqui está seca, ele vai entregar. E o que vem dos céus, é inimaginável, porque muita da gente busca por dinheiro, muita da gente busca por fortuna. Lá no céu, irmãos, quando Deus coloca fortuna nas nossas mãos, ouro, prata na nossa mão, é porque lá as ruas são de ouro. O que nós buscamos e para nós é precioso aqui, lá no céu a gente passa por cima. As ruas lá são de joias preciosas. Nós andamos por cima. Nós pisamos em cima. Ele está falando que ele quer te entregar o inimaginável. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Recompensar. Apodidomi, que quer dizer entregar. Abrir mão, presta atenção, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. É o que ele quer tirar. Ele está falando, o que eu quero tirar da minha natureza e eu quero colocar em você. Eu quero tirar do meu poder e quero colocar em você. Eu quero te dar inteligência. Eu quero abrir a tua visão. Eu quero te dar mente de Deus para que você possa chegar aonde você precisa, aonde o propósito quer te levar. Terceiro, recompensará, do grego, apodidomi, entregar, abrir mão de algo que é meu, que é do meu benefício para entregar para alguém. Terceiro, presta atenção nisso tudo aqui, pagar a totalidade do que é devido. Meu Deus do céu. Pagar a totalidade do que é devido. O Espírito Santo está falando, passe mais tempo com ele. Ah, pastor, mas eu não plantei, está colhendo alguma coisa. É tempo de você se arrepender e recomeçar. É tempo de você se arrepender e recomeçar. É tempo de você olhar para as escolhas que você fez, se arrepender, dar um passo atrás, porque você está colhendo o que você plantou. Cuidado, o que eu planto no espiritual será revelado pela luz. Tem mães que estão dispersas, os filhos também estão dispersos. Quando você está disperso no mundo espiritual, os teus filhos estão à toa. Vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Tá vendo tudo isso daqui que eu estou te falando de benefício? Para quem ora, para quem busca em secreto, e ele vai recompensar publicamente, também é para as coisas negativas. Pagar a totalidade do que é devido. Quarto, débito.
ele vai te recompensar, você tem. Ele tem um débito com você. Quinto, salário, tributo. Ele paga para quem ora. Etelvino Costa, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. E se eu quisesse tirar a lã de alguém aqui, eu não estaria falando nesse tom. Eu sou um pastor. Sim, é verdade. Existem lobos. Pastores não são lobos. Existem lobos fantasiados de pastor. Como eu acredito que não existe padres pedófilos, mas existe pedófilos dizendo que são padres. O problema é como as pessoas interpretam. E aqui eu chamo a atenção do meu público. O problema é como você interpreta o teu sofrimento. O apóstolo São Paulo, em suas palavras sábias, ele disse, Timóteo, na última carta, a segunda carta, no capítulo de número 4, quando ele está para ser degolado, quando ele está pronto para ser morto, ele diz para Timóteo, Timóteo, na minha infidelidade, Deus, ele permanece fiel. Na minha infidelidade, queridos, Deus permanece fiel. Deus não pode ser fiel a mim, na minha infidelidade, porque senão ele é infiel. Por isso que o apóstolo São Pedro, na segunda carta, capítulo de número 13, versículo de número 18 ou 19, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é omisso no poder, a graça aqui é poder, e no conhecimento você vai colher o que você conhece e o que você desenvolveu de poder. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, Pedro diz: acrescentai poder à vossa fé. Não basta ter fé, fé sem poder para nada serve. Aleluia. 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 O Espírito Santo está dizendo: é tempo de ajustar. É tempo de deixar de olhar. Tem uma mulher aqui que está dizendo: parece que Deus não me vê. Parece que Deus olha para todos, mas não consegue me ver. Você foi omissa na graça e você foi omissa no conhecimento. Mas eu tenho uma notícia dos céus para você. Dá tempo de corrigir. Escuta uma coisa, crente não se casa com descrente. Crente não se casa com descrente. Não se faz aliança com descrente. O que tem de crente casando com descrente não está no gibi. E eles querem ter conhecimento, eles querem ter colheita em um relacionamento deste. Deus não está nesse negócio. Amém?
Amém? É isso mesmo, Daniele. Entrar no barco sabendo que vai afundar. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade para você dominar suas emoções. Deus te deu poder e autoridade para você dominar as suas emoções. Queridos, não é errado recomeçar. Errado é permanecer no erro. Repito, errado é permanecer no erro. Recomece. Pastor, já casei, já fiz aliança. Recomece entre você e Deus, sem exigir dessa pessoa que ela tenha a mesma fé que você. E Paulo proíbe você de deixar essa pessoa. 1 Coríntios 7,13. Não deixe. Vai orar. Vai ser igreja para poder tornar santa essa pessoa. Mas você que está solteiro, cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas, cuidado com as decisões. Eu tenho o costume de dizer, eu acertei na loteria com a mulher que eu casei. Eu tenho certeza que Deus não faz isso com ninguém. Mas eu tenho certeza que quem colocou essa mulher na minha vida foi o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem tanta coisa que Deus quer te entregar. Mas você precisa recomeçar. Recomece no ministério. Recomece numa denominação. Mas não permaneça sofrendo. Não permaneça sofrendo. Vamos ler o versículo mais uma vez e nós encerraremos. Tu estavas disperso. E aconteceu o que aconteceu. Você estava dispersa e aconteceu o que aconteceu. Não tem jeito, irmãos, vai haver colheita. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Irmãos, não é qualquer coisinha. Meu Deus. Olha, totalidade. Mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta está vindo da luz. Às vezes uma alimentação errada. Alimentação errada. Lugares errados. Companhias erradas. Escolhas erradas. Aleluia. Mas ele está falando essa tarde. Dá para recomeçar. Dá para recomeçar. Você só fica aí se você quiser. Pastor Diógenes está aí? Cadê o pastor Diógenes? Está por aí? Se estiver, diz o Espírito Santo, estou te empurrando para um grande desafio,
para mudar a estrutura da tua vida, da tua casa, diz o Espírito Santo. Estou te empurrando para um grande desafio, para que você viva de cabeça erguida. Decai a suri que me degue a sei. Na cabadagabassuri que me degue a sei. O Espírito Santo está falando. Estou empurrando para desafios que parece que é para a tua morte, mas é para o teu recomeço, diz o Senhor. Roberta, tem decisões que precisam ser tomadas. Eu vejo uma interrogação dentro da tua casa. E alguém perguntando o que faremos. O que faremos? E o Espírito de Deus ministra a minha alma para lhe dizer: não é o lugar, não é o lugar aonde tu foi, eu te abençoo. A bênção já está aí, vocês não estão vendo. Não era o lugar onde Josué estava. Josué, aonde pisar a planta do teu pé, eu tenho te entregado. Porém, medita nessa palavra dia e noite. Aleluia. O Senhor está falando, Roberta. Ansioso não me ouve. Preocupado não me ouve. Ele está falando: agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, ele vive ao vosso derredor, bramando como leão. É ele que causa ansiedade. Aleluia. Amém? Amém? Você que está aqui, você sabe que o Senhor falou com você. Recomece. Para de procurar culpado. E posicione-se em Cristo. Falar para Ele, se desmanche na presença dEle. Eu errei, eu tenho que recomeçar. Amanhã nós voltaremos sobre o mesmo tema. Amanhã voltaremos ainda a Efésios 5. E vamos ver onde nós vamos chegar. Amém? Queridos, eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, pastor Diógenes, ouviu a profecia? Responde sim ou não. Houve uma palavra da parte do Senhor para a tua vida aqui e me chocou. Amém. Amém. O Senhor está falando. Tempo de novos passos, novos caminhos. Grande desafio. Mas, porém, é para você andar de cabeça erguida. Vai ser difícil, mas é para andar de cabeça erguida. Eu quero lhes pedir uma coisa. Irmão, você é abençoado aqui nessa live. Você é abençoado aqui. Deus falou contigo. Nós temos um grande desafio, queridos, em 2024. Temos um aluguel mais caro para pagar.
Temos o ministério para ser registrado, tudo dentro das leis, das normas. Nos ajude ofertando nessa obra. Aí, pastor, é quanto? Independente do valor. R$1, 2, 3. Pastor, eu não sei fazer Pix. Entra lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal, faça pergunta. Nos siga no nosso perfil, vá no nosso Instagram. Nos segue lá, nos ajuda. Mas você percebeu que tem gente aqui, irmãos, que está sendo abençoado aqui desde o ano passado. Essa live começou, já vai fazer 2 anos. Irmãos, nunca abençoou essa obra aqui. Não faz isso com você, não. Eu acredito que você come pizza no final de semana, não come? Coca-Cola, um sorvete. Oferte, nos ajude a fazer essa obra. Tem outras pessoas nos aguardando para nós curarmos, para nós explicarmos para elas por que elas estão nessa situação. Amém? Dá um pulinho lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, @Manuel Torres Evangelista. Entre lá, se inscreva. Pastor, não sei me inscrever. Digite, pega esse dedinho santo, clique lá no sino da notificação, em seguida na palavra todas, e assim você estará inscrito. A nossa chave PX para você ofertar está na nossa bio. Está aí no nosso perfil, dá uma olhada lá, está lá. Amém? Fique em Deus, fique na bênção. Obrigado a todos vocês. Amanhã às 14 em ponto nós estaremos aqui. Ainda vamos falar do mesmo assunto. Por que você está como está? Amém? Obrigado, irmã Eliana, pastor Diógenes, Roberta, Luana, irmã Conceição, Daniele, irmã Daniele, minha filha. Amém? Amém, Miriam. É Miriam ou Miriam? É Miriam, né? Amém, pastor Diógenes. Irmãos, quem quiser atendimento, me chama lá no meu WhatsApp. O meu contato está na minha bio. Amém? Lembrando, não deixe de ofertar. Tá bom? Interpretação de sonhos, visões, revelações, orientação. Amém? Ministração de curas e libertações. Fique em Deus, fique na bênção. No nome do Senhor Jesus. Até amanhã às 14. Fique em Deus, fique na bênção.